Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta mais uma vez para vos transmitir a palavra, o ensino bíblico do Senhor aos vossos corações. Eu, presbítero Kleber, vos anuncio a palavra em nosso canal, que é Andando com Deus. E desde o início desse grande projeto, nós temos mencionado a respeito de qual seria a nossa maior visão em anunciar o Evangelho de Cristo. E você que está nos acompanhando, eu quero agradecer a todos os inscritos, né, em nosso canal, que Deus ele possa vos ajudar. Quero convocar você para que a gente venha bater aí a quantidade de 100 pessoas. Começamos faz pouquinho tempo, temos aí um pouco mais de um mês. Que Deus ele possa vos ajudar, mas já estamos aí com quase 100 inscritos. Que Deus possa vos abençoar para a glória do nome de Deus. Bom, o nosso assunto de hoje, como já havíamos divulgado, é um assunto que já foi muito tratado, é muito abordado, principalmente em trabalhos de missão, trabalhos de evangelismo, que é a pesca maravilhosa. Então a gente vai tratar um pouco a respeito do que a pesca maravilhosa está trazendo para nós. Desta feita, eu quero convocar você a abrir a vossa Bíblia, o exemplar bíblico que você tem em mãos aí, que você tem em casa. Não deixe também, mais uma vez, de pegar um papel, a caneta, para fazer as suas anotações. Que Deus ele possa vos ajudar e abençoar desta forma. Também eu quero já de antemão, com muito amor, muito carinho que eu tenho a você, pedir para que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de curtir, compartilhe, comente, deixe o seu comentário. Nós vamos observar o seu comentário, será de grande valia, e louvamos a Deus por tudo que o Senhor ele tem proposto ao nosso coração. Amém? Deus abençoe você. Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11 e traçar uma narrativa do que a passagem bíblica ela quer nos falar, o que ela está propondo para nós aqui dentro desta passagem, desse texto bíblico, tá? Capítulo 5 do Evangelho que Lucas escreve, verso 1 até o verso de número 11. Tá? A tradução, a minha versão, é uma versão internacional, mas não se preocupe, você que tem a versão corrigida, que eu acho que a versão corrigida é a mais comum que a gente vê entre os nossos queridos irmãos, mas não se preocupe, você pode acompanhar também pela palavra que você tem, pela versão que você tem, ok? São várias versões, porém a mais comum é a corrigida, mas eu quero tratar com a linguagem internacional, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçando-nos a noite toda e não pegamos nada. Porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e os seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios que eram de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus braços para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você pode dizer amém por isso? Louvamos a Deus porque neste capítulo 5, nesta passagem bíblica que nós lemos do verso 1 ao verso 11, ele vai trazer todo um prospecto, um prisma real daquilo que Deus ele vinha tratando aos seus discípulos. De antemão, antes de mencionarmos qualquer coisa,
eu já quero dizer para você que o objetivo maior de Cristo, ele sempre foi de tratar da alma humana, que o homem tivesse, ou que o homem chegasse ao pleno reconhecimento da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E observe que quando Jesus ele chega, não é, até o lago de Genezaré, que também esse termo, essa palavra Genezaré, ela se reporta tanto ao lago de Genezaré, como ao mar de Tiberíades, como também ao mar da Galileia, tá bom? Quando você falar de lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, os três corroboram, porque de fato é o mesmo lago do qual nós estamos tratando. O que vai importar aqui são os lugares e os locais onde Jesus ele passou. Pois bem, essa passagem bíblica também ela está descrita, você pode tomar nota, tá? No Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 22. Da mesma forma também está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, escreve capítulo 1, verso 16 ao 20. E no Evangelho joanino, nos textos joaninos, no capítulo 1, verso 35 ao verso 42. Qual o objetivo de analisar o aspecto, ou esse contexto, essa história de Cristo no capítulo 5 de Lucas? É justamente por questão da abrangência, né? A observação que se foi feita, que se foi narrado no capítulo 5 do Evangelho de Lucas é que vai nos trazer ainda mais um detalhe mais amplo, mais uma mente mais aberta e esclarecedora daquilo que o Senhor ele tem proposto para o nosso coração. E observe que isso não é somente um texto sinótico, tá? Os 4 evangelhos corroboram com este assunto, voltado para o que nós consideramos ou chamamos de pesca ou a pesca maravilhosa, ok? Então, falando sobre a pesca maravilhosa, tem alguns pontos, alguns tópicos que eu quero que você não perca, tá? Isso que nós vamos mencionar, porque ele vai servir para uma aplicação, para uma aplicabilidade ainda maior na nossa vida. Então, o que eu vou mencionar para você vai trazer uma razão, um prospecto bem maior das coisas que nós estamos ensinando. Então vamos lá. A pesca maravilhosa aconteceu neste mar chamado de Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Tá? E Jesus se apartou da multidão quando Jesus chegara lá. Por quê? Porque as palavras de Jesus elas surtiram efeito. Aonde Jesus ele está, nós observamos que as suas palavras, ainda que sejam palavras corretivas, mas são palavras que nunca deixarão de ter um público-alvo. Jesus sempre tinha alguém para que pudesse lhe ouvir, a não ser nos momentos mais difíceis dos quais ele passou, e isso eu trago o exemplo lá do Getsemane, quando ele se separa dos discípulos e sozinho ele ora em agonia. Não é o que nós vamos tratar aqui, mas toda vez que Jesus ele mencionava e por onde Jesus passava, a multidão acompanhava. E é óbvio relatar aqui, deixar claro e separar isso aqui em riqueza de detalhes, que nem todos que estavam no meio da multidão estavam ali porque amava Jesus, porque tinha Jesus como um grande líder ou um grande mensageiro de Deus, ou de fato aquele que era o Salvador. Muitos estavam ali simplesmente esperando o seu milagre acontecer. E depois que o milagre acontecia, ia embora e não olhava mais para trás. Outros, de fato, estavam ali porque não queriam se separar de Cristo por conta das palavras e daquilo que Jesus fazia. Quanto mais estavam próximos de Cristo, mais eles se sentiam livres e abertos para ouvir as palavras do reino de Deus. Trazendo deste ponto de vista a respeito do reino de Deus, já que estamos falando sobre a pesca, que nós iremos falar também dentro do seu prospecto simbólico, eu já quero dizer para você que a primeira mensagem de cunho evangelístico de Cristo está escrito no capítulo 4, quando Jesus ele disse, né, que é chegado o reino de Deus. Ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou porque é chegado o reino dos céus. Então, a visão de Cristo em relação à ministração da palavra e o que ele nos ensina aqui é que tudo, de um modo geral, está vinculado ao contexto evangelístico. Por quê? Porque a preocupação de Cristo é com as almas. Óbvio que Jesus ele precisava de alguém para que pudesse estar lhe acompanhando e também disseminando a sua palavra, o seu evangelho de libertação, a palavra de vida do qual Jesus ele pregava. E desta feita, Jesus ele começa justamente aqui no capítulo 5, mostrando para os discípulos quem ele era por meio
daquilo que Jesus ele falava. Uma coisa que vale ressaltar, e que eu quero muito que você preste bem atenção nisso, é que quando Jesus ele chega lá, Jesus não chega fazendo um milagre. Jesus não chega realizando maravilhas. Jesus não chega curando alguém. Jesus, quando ele chega, a primeira coisa que a palavra do Senhor nos diz aqui, no capítulo 5, no verso 2, a palavra do Senhor diz: "E viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes." A primeira coisa que Jesus faz ao chegar ali no lago de Genezaré é observar que estava atracado 2 embarcações de pesca. E quando Jesus ele observa isso, e por conta da grande ou da numerosa multidão que estava ali sufocando Jesus, Jesus precisava falar para o povo de modo que o povo pudesse lhe ouvir e ele pudesse ver o povo. Então Jesus entra em uma das embarcações, ele pede uma das embarcações e pede para que Simão ele se afaste um pouco da margem do lago de Genezaré, para que ele ali pudesse se utilizar do meio do ensino bíblico, do estudo bíblico, uma coisa que Jesus aplicou ali de imediato e que a gente pode trazer isso como um ensino prático, é que Jesus utilizou a embarcação de Pedro justamente como se fosse um púlpito da igreja, né? Foi dali que Jesus começou a pregar e a anunciar as boas novas, né, ao arrependimento, a falar a respeito das grandiosidades de Deus, mas usando o barco de Pedro. Então, inicialmente, Jesus ele praticamente que santificou aquele lugar, aquela embarcação, para que pudesse mencionar a sua palavra, a palavra de libertação. Uma outra coisa que eu quero que você também guarde e entenda é que quando Jesus estava na embarcação ensinando, observe que Jesus ele não chegou para os discípulos e disse assim: "Ei, Pedro, Deus vai mandar muito peixe agora para você. Pedro, não se preocupe não que eu vou manter toda a sua embarcação e toda a cooperativa de pesca que você tem." Não, Jesus não fez isso. A primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Tratar da alma do homem. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, a palavra do Senhor nos diz: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas." Vale ressaltar também uma outra coisa, que imagina como não ficou pasmo Pedro ao ouvir as palavras de Cristo quando ele entra na embarcação, pede para se afastar das margens e ali começa a pregar, começa a anunciar a palavra de salvação e de vida e de arrependimento para o povo. Não é? Isso não quer dizer que Jesus não estava preocupado com a vida de Pedro, com a vida de João, de Tiago, de André. Não, Jesus estava preocupado tanto com eles, Jesus estava preocupado com a pesca, como também estava preocupado com a família. Contudo, a gente sabe que a gente tem que buscar primeiro a Deus. O milagre, ele acontece por meio da busca incessante a Deus. Então, o que Jesus ele faz aqui é trazer um prospecto, é trazer um prisma de que Deus ele está acima de qualquer coisa e que é necessário buscar a Deus sobre todas as coisas. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, o que Jesus traz em seu ensino bíblico é justamente isso, mostrar para eles que a primeira coisa é o quê? Adorar a Deus. Por quê? Porque se Jesus ele fosse primeiro chegar lá e já fazer o milagre, então eles iam acreditar em Cristo somente, ou eles queriam ter fé em Cristo somente por conta do milagre. E Jesus não foi assim que ele fez. Jesus ele tratou primeiro da vida, da alma, da mente do homem, para que depois ele pudesse fazer o milagre acontecer. Primeiro eu tenho que confiar em Deus para depois eu ver o milagre acontecer. Tá bom? Infelizmente, como eu falei agora há pouco, tinha muita gente que estava na multidão, mas só esperando o milagre acontecer para depois pegar a sua bolsa e ir para casa. Jesus, ele sabia disso, né? Mas tinha muita gente que estava ali simplesmente porque sabia que em Cristo eles tinham uma liberdade de vida maior e que era por meio dele que de fato o homem poderia ser salvo. Amém? Então, diante desse contexto introdutório, né, você pode observar que nós somos extremamente dependentes de Cristo, independente de quem somos. Por mais que sejamos um grande profissional na nossa área, não é, em que área que seja, em que tipo de ramo de atividade que seja, mas nós sempre seremos dependentes do Senhor Jesus. Tá bom?
Bom, o Mar da Galileia, ele tinha 22 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura e 45 metros de profundidade, né? Então ela era de fato um lago bem considerado, né? Um mar bem considerado. Quando alguém fala de 22 quilômetros, para alguns dentro da geografia física, 22 quilômetros de comprimento com 12 de largura e 45 de profundidade, nem sempre é considerado como um mar, mas sim como um lago, né? Então, a grande discussão em relação a isso é tanto que nós vamos ver passagem bíblica falar sobre Mar da Galileia, alguns vai falar sobre Mar de Tiberíades e outros vão falar sobre Lago de Genezaré. Por quê? Porque é o mesmo lago, é o mesmo mar. O que vai mudar dentro desse contexto é como estamos observando segundo a geografia física. Não é? O que é que a geografia aponta, o que é considerado pela geografia um mar e o que pela geografia é considerado um lago. Então, essa observação ela traz essa análise do mar ou do lago de Genezaré. Amém? Jesus ele fez 3 milagres importantes e que é muito pregado nos púlpitos das nossas igrejas, em grandes palestras, e mencionado isso de uma forma poderosa. Então, qual foi? Primeiro, Jesus andou por cima das águas. Um grande episódio de Jesus andando por cima das águas. Segundo, Jesus ele acalmou, né, a tempestade. E terceiro, a realização da multiplicação dos peixes. Então, veja que os 3 grandes milagres realizados por Cristo aconteceram justamente aonde? Ali, né, no Mar da Galileia, no Mar de Tiberíades ou no Lago de Genezaré. Tá bom? Mas quando nós observamos o conceito da pesca, observe que eles passaram a noite toda pescando e nada apanharam. Então é muito mais fácil você fazer uma pesca dessa proporção à noite e trazer muitos peixes, tá? E também, principalmente, na lua nova, tá? Primeira lua nova lá, é comum que aqueles que pescam, eles sabem que é o momento adequado para você pegar muito peixe. Pedro era acostumado. Ali existia uma cooperativa, eram 2 embarcações de pesca comercial. Então, eles saíram para a pesca, passaram a noite toda lançando 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, e nada trouxeram. Quem é pescador sabe que nem sempre ele vai voltar com peixe para casa. Nem sempre ele vai voltar com peixe para casa. E nós entendemos que isso traz uma certa frustração para quem vive da pesca. Porque quem vive da pesca e não consegue pescar, de fato, ele não tem o que colocar na sua mesa. Eu volto a dizer uma coisa que eu mencionei também agora há pouco. Jesus ele não deixou de se preocupar com os peixes, com a embarcação e nem com a família dos pescadores. Muito pelo contrário. Jesus primeiro preparou a alma do homem para depois realizar o milagre. Tá certo? Então guarde isso em seu coração. Mas quando nós olhamos para isso, veja que quando Jesus ele chegou até o lago de Genezaré, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam com as redes, o barco atracado, eles com as redes fora da embarcação, fazendo o quê? Lavando a rede, tirando sargaço, tirando lixo, tirando folhagem, tirando galhos que estavam presos e fixos na rede. E não é uma tarefa fácil, e nem tampouco é uma coisa rápida. Isso exige tempo e cuidado para que não rasgue a rede, não é? Então, o que é que de fato isso significa? Isso traz tempo de reflexão, organização e preparo. Ou seja, se eu estou lavando a rede, eu estou pensando no que aconteceu, refletindo na vida, né? Eu estou organizando a rede, eu estou preparando ela. Todo pescador sabe que na volta da pesca ele precisa limpar a rede, né? Ele precisa limpar a rede. Então, ele traz 3 observações no conceito da limpeza da rede. Primeiro, tempo de reflexão. Segundo, organização. E terceiro, preparo, tá? Então, quem está apto a pescar, ele sabe que a rede deve estar limpa. E a rede, para se limpar, tem tempo, gera tempo. Não é do dia para a noite. Né? Então tem que ter um tempo para tirar parte por parte da rede para poder fazer uma limpeza, guardá-la, né? Estender ela ao sol para secar, guardar ela, enrolar ela, guardar e depois voltar para a pesca de novo, ok?
Então, segunda coisa que eu quero que você entenda é o conceito de lançar as redes ao mar. Tá? Terceiro, puxar para ver o resultado. Então, qual é a aplicação de tudo isso aqui? O que é preciso você fazer para o milagre acontecer? Lave, lance e puxe as redes, né? Então, gente, entenda uma coisa, Deus, ele vai chamar é quem trabalha de fato, e quem é pescador, ele trabalha, não é? Jesus não vai chamar pescador para ficar de braço cruzado, quem é pescador tem que trabalhar, ele prepara, tem todo um preparo para isso. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda, principalmente quem trabalha no campo do evangelismo, quem evangeliza, quem faz trabalho de missão, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Existem várias formas de se pescar. Tá? Eu falei de uma pesca, um tipo de pesca. Existem várias formas. Eu não vou falar de todas, mas eu quero que você entenda. Existe um tipo de pesca, que era essa de Pedro, que era com redes de arrasto. Então era rede de arrasto. Ele jogava, soltava a rede e vinha fazendo o cerco para poder pegar o peixe. Tá? E ali ele pegava muitos peixes de uma só vez. Existe aquele pescador que é pescador de vara, é pescador de vara. Ele tá ali, ele só pega de um peixe, vai de um peixe, pegou, lança a linha de novo com a vara, pesca mais um peixe, com anzol, com chumbo na ponta, com a isca na ponta, preso ao anzol, e lá ele vai pescando de um por um. Existem pessoas que são separadas por Deus e que têm a capacidade, o chamado e a vocação de ganhar alma por alma, uma por uma, o que alguns até consideram e chamam como evangelismo pessoal. Mas existem outros que Deus ele chamou para pescar de rede. Tem gente que ministra, que prega a palavra, e muitas almas, milhares e milhares de almas se rendem aos pés do Senhor. Já tem outros que trabalham de forma que vai até as almas e traz de uma por uma, muitas vezes. Ele não deixa de ser pescador por isso. Então existem N formas de se pescar, não é? E neste caso trazendo dentro desse aspecto da vida de quem é pescador e trazendo para uma aplicação de vida, eu quero dizer para você que Jesus, quando ele chegou lá, ele olha para os discípulos, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, veja o que é que Jesus ele fala no verso de número 3 em diante. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe para que se afastasse um pouco da praia para ensinar, não é, ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, ou vá para as águas profundas. E a todos, né, que veja que na versão ele dizia a todos, veja que ele fala em particular, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E depois Jesus ele diz assim, e a todos, lancem as redes para a pesca. Veja o que é interessante que Deus aqui, que Jesus estava preparando já também a vida de quem? De Simão. Por quê? Porque aquela cooperativa, Simão, ele era o cabeça dela. Era ele responsável, administrador das duas embarcações de pesca. Então, neste caso aqui, veja que Jesus primeiro fala para Pedro, e isso traz uma conjectura futura. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16, em diante, nós vamos ver Jesus ele vai dizer para Pedro, tu és pedra, né? Tu és pedregulho, Pedro, e sobre esta pedra, isso tu é partícula de pedra, Pedro, não é? Tu é pedaço de pedra, tu é pedra pequena, mas sobre esta pedra que sou eu, Jesus dizendo, não é? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto que nós vamos considerar, né, o apóstolo Pedro como o pai da igreja. Então, nós vamos observar que em Atos dos Apóstolos lá vai trazer uma grande narrativa sobre a vida de Pedro relacionado a isso. Mas veja que aqui Jesus ele já dá um horizonte para a gente a respeito de Simão, né? Então ele fala justamente sobre isso aqui. Esse aspecto de Deus, esse aspecto de Cristo em relação à pesca. Então no verso 5 ele diz, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Veja que Pedro ele não poderia questionar a Jesus, não dizer nada, né? Mas ele, por ser pescador, ele colocou em primeiro lugar o quê? A sua razão de pescador, o seu conceito de pescador. E ele disse, Senhor, o negócio é o seguinte, eu passei a noite inteira, o menino passou a noite toda, né? É como se dissesse assim, eu vou fazer o quê?
Eu vou jogar a rede? Vou de novo para um lugar que eu sei que não vai ter nada? Eu passei a noite inteira, ele quis dizer assim, eu sei onde os peixes ficam. Eu sei como devo trabalhar, eu sei como devo fazer. Porém, eu passei a noite toda e nada a gente pegou. Mas o Senhor está mandando, a gente vai lançar, não custa nada. Né? Então vamos lançar a rede. No verso 6 do capítulo 5 de Lucas, ele diz, quando fizeram isso, quando lançaram a rede, pegaram uma quantidade de peixes tão grande que as redes começaram a rasgar-se. Outras versões dizem se romper, ou rompessem. Então, no verso 7 ele diz, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Então, era tanto peixe, né? Era tanto peixe que as duas embarcações não cabiam de tanto peixe que se existia ali. Então, veja só como nós observamos quem é Jesus. Pedro era pescador, mas quem foi que criou o peixe? Quem foi que criou o mar? Né? Então entenda, irmão, que independente de qualquer coisa na sua vida, independente de qualquer coisa na minha vida, na nossa vida, o melhor de tudo é saber que Jesus ele está conosco. Jesus está conosco. E ele vai fazer o milagre na nossa vida. Eu tenho que aprender a confiar nele. Só que, antes de qualquer coisa, eu tenho que parar e entender que a minha alma, a minha vida é mais importante do que qualquer bem aqui nesta terra. Por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Tá bom? Então vamos aqui, só para você entender o conceito dessa questão da embarcação, que é uma coisa bem interessante. Eu falei para vocês os grandes 3 milagres que foram realizados ali, naquela área, tá certo? Naqueles arredores. E nós falamos também, né, de Tiberíades, nós falamos de Galileia, falamos ali de Genezaré, que são também os lagos, é o mesmo lago que está ali, tá certo? Só que Betsaida, que também é uma palavra, Betsaida significa casa de peixe. Então, Betsaida, ela traz uma grande figura sobre isso. O peixe, ele é uma simbologia, é uma representatividade do Evangelho de Cristo, ou dos cristãos. Né? Veja que alguns até têm titulado lá, tem um símbolo de um peixe no carro. Aquilo ali justamente identifica quem é cristão, por meio do que está imposto aqui pela palavra do Senhor, tá bom? Então, Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré, essas regiões onde Jesus ele fez grandes prodígios e maravilhas, tá? Então, gente, veja aqui que Amós, capítulo 8, verso 11, a palavra do Senhor diz, eis que vem dias, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, né? Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então veja que coisa interessante. Quando a gente lê isso aqui, eu já trago para um prospecto da aplicabilidade do trabalho de evangelismo, onde os pescadores são os crentes e os peixes, aqueles que estão no mundo. Como é que os peixes eles virão se não tem pescador? A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas são poucos ceifeiros. Então é por meio disso que nós temos que começar a trabalhar e a observar. Né? Agora, nós entendemos que a frustração é grande. É você trabalhar e não ver resultado. A pessoa fica frustrada. Né? Mas quem está conosco ali é quem? Jesus. Então Jesus ele sabe como trabalhar melhor, tá bom? Observe aqui, dentro da pesca frustrada, né? A pesca era o trabalho desses homens, o seu ganha-pão. O sustento de suas famílias dependia desse trabalho. A maior frustração de um pescador é não pegar nada. Os discípulos puxavam as redes e não vinha nada. Escute, todo pregador que se preza, ele nunca estará satisfeito em pregar a palavra e não ver uma alma se render aos pés de Jesus. Aquele pregador que ministra a palavra, que prega a palavra e não vê uma alma se render para Jesus e acha que é normal, ele precisa mudar o seu conceito de ministração e o seu conceito e o seu pensamento em relação a isso.
porque é necessário que, de fato, haja uma ação divina. Haja uma ação divina. Eu passei a noite toda e não peguei nada, frustração. Senhor, eu preguei a tua palavra e nenhuma alma se rendeu, Deus. E aí depois Jesus ele chega e diz assim, meu filho, volte de novo, ministre a palavra de novo. E Deus ele começa a trazer os peixes. Então, não podemos ficar frustrados diante dos casos, não é? Observar que Jesus ele tem o melhor para nós. Então, eu falei para vocês, já de antemão, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E diante disso, é quando Jesus ele vai aplicar em nossos corações, ou nos corações daqueles que lhe escutam, a ministração da palavra, ou do evangelho, que é chegado o reino de Deus, tá? E o nosso reino, de fato, a nossa vida, a nossa trajetória, aqui ela é passageira, mas nós temos um lugar onde ele foi preparar, e Evangelho de João, capítulo 14, no verso 1 em diante, ele diz isso. Não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou vos preparar lugar. E virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Então Jesus está dizendo, não se atemorize, não se amedronte, não se abale, porque tem um lugar que ele tem preparado para nós, tá bom? E se você está aí ainda apreensivo, Salmo 37, verso 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. No Salmo 37, no verso 25, ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida da tua vida. Tá bom? Então, o grande milagre de Deus é esse. É nós aprendermos a confiar nele. Mas é você que Deus ele vai usar como pescador para trazer os peixes. Mas é por meio da palavra dele que nós vamos ver o milagre acontecer. Amém? Que Deus ele possa vos abençoar. E a grande maior pesca que nós podemos fazer, ela deve começar dentro das nossas casas, dentro de nossos lares, no meio da nossa família, entre os nossos, para que a gente venha ver com grande alegria a grande pesca